Você já se pegou torcendo por um vilão? Sabe quando você vê um filme ou lê um livro e no fim das contas você perde um pouco a noção se aquele personagem é o do bem ou do mal? Bom, apesar da gente ter várias narrativas que reforçam um pouco essa coisa do bem e do mal, eu gosto muito dos livros com personagens complexos. E eu vou contar pra vocês o porquê e dar dica de 5 livros que pra mim compreendem muito bem esse tipo de narrativa. Bora lá? Mas antes, não esquece, se você ainda não se inscreveu, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, deixa seu like, seu comentário, ajuda o canal a crescer, beleza? Vamos lá! Bom, depois de toda a polêmica das eleições de 2022 no Brasil, eu fiquei pensando por que as pessoas começavam a categorizar coisas em bem e mal, né? E como que era essa narrativa. Para muito além da discussão política eleitoral, que não vou fazer aqui, eu quero trazer para vocês o porquê que eu gosto das narrativas que falam pra gente do que tem no meio do caminho. Apesar de ter uma posição política muito clara nesse momento, eu acho que esse espectro, ele é o que faz a gente compreender e conseguir conversar, inclusive, com as outras pessoas. Quando a gente vê personagens que a gente diz que são bons ou maus, ou quando a gente começa a categorizar muito a coisa, a gente tira de contexto, né? A gente descontextualiza algumas coisas que são importantes ali e que fazem a gente pensar nos porquês, né? Então, obviamente, nada é justificativa pra nada, né? Não é uma questão de, o personagem fez isso, porque ele fez aquilo e tal, e ele é bom, ele é ruim. Mas eu acho que trazer um pouco dessa reflexão faz com que a gente esteja mais apto a conversar com todas as pessoas, em todos os espectros, e é sobre isso, pra mim, a literatura. Então, quero falar de livros que me fizeram pensar algumas coisas nesse sentido. Vanessa Passos, A Filha Primitiva. Já falei pra caramba desse livro aqui, mas dentro dessa questão da complexidade de personagens, né? Aqui a gente acompanha uma mãe que não quer ser mãe. Aí por aí a gente já categoriza ela, né, então é uma má pessoa. Mas a gente tem todo um contexto aqui nesse livro que faz com que a gente compreenda os porquês, os motivos, ou o que essa maternidade representa pra ela e como que aos poucos ela vai inclusive lidando com essa maternidade de outra forma, né? Então, apesar de ser uma mulher com as suas dores, eu, pelo menos, né, a minha experiência lendo esse livro, ela começou com uma experiência mais raivosa e terminou com uma experiência mais ok, assim, eu compreendo e eu tenho um fio de esperança de que exista ali uma forma, né, uma forma de quebrar essa dor com o amor dessa criança, com o amor dessa filha. É um livro que eu gosto muito nesse sentido, nesse aspecto, tanto a filha, né, que é a personagem aqui que pra mim soa como a principal, quanto a mãe, né, então aqui a gente tem mãe, filha e neta, 3 gerações de mulheres. Obviamente a criança, a gente ainda não tem, né, muita compreensão dessa complexidade, mas a filha e a avó, elas trazem esses aspectos bem complexos que eu gosto bastante, então eu recomendo mais uma vez esse livro, mas também por esse aspecto, por esse prisma. O segundo livro, A Pediatra, da Andrea Del Fuego. Esse é um livro de uma vilã, clássica vilã. É uma pediatra que não gosta de crianças e tem coisas, atitudes muito polêmicas, mas a gente tá na mente da Cecília. E esse é um livro que eu acho engraçado porque muitas pessoas chegavam a tirar foto dele, assim, né, com a capa, como se elas fossem a Cecília, porque eu acho que, de alguma forma, né, não acho que seja a experiência de todo mundo, inclusive uma leitora até comentou aqui na resenha de A Pediatra, falou, eu não me identifiquei com a personagem, minha identificação é só pela forma de escrita e tal, mas não com a personagem em si, porque ela é horrorosa, e ela é horrorosa mesmo, mas eu acho que a identificação aqui vem porque a gente tá na mente da Cecília. Eu acho que a Cecília aqui, né, ela coloca muita coisa, Andréa, no caso, conseguiu colocar muita coisa no papel que às vezes a gente pensa, né, ou pelo menos eu penso, por mais que a coisa não se concretize, né, e aqui o limite da coisa é porque a Cecília concretiza muitas das maluquices da cabeça dela, a gente pensa assim. Então eu acho que traz esse aspecto humano. Pra mim esse livro funcionou por causa dessa identificação. Talvez se eu não tivesse me identificado com a Cecília de alguma forma, eu teria abandonado, eu não teria me importado em conhecer o resto dessa história, que é basicamente sobre essa mulher. Esse também é um livro talvez mais clássico assim, né, da vilã, que a gente fala, peraí, mas eu me identifico aqui de alguma forma com ela, o que será que é esse ponto em comum? Então é um
livro que me fez pensar bastante sobre isso. O terceiro livro é Os Supridores, de José Faleiro. Esse livro é basicamente sobre, Pedro e Marques que resolvem começar a vender maconha. Então eles moram na periferia de Porto Alegre, eles têm uma vida bastante sofrida, no sentido de sobrevivência, ganham muito pouco dinheiro, num emprego que até é um emprego formal, mas num supermercado, mas que é subemprego, tem uma vida muito dura ali, muito tensa, assim, principalmente nessa questão básica, de comida, de alimentação e de moradia. Bom, fato é que eles resolvem começar a traficar, a vender maconha, só que absolutamente a gente compreende por que eles começam a fazer isso. De novo, não estou dizendo que isso é certo ou que isso é errado, estou só dizendo que esse livro traz aspectos de compreensão desses personagens que faz com que a gente expanda um pouco esse lugar do bem e do mal. O traficante é o mal, o não sei quem é do bem, o fulano é não sei o quê. Então a gente começa a compreender um pouco mais esses personagens e pra mim isso é a maior riqueza, assim, desse livro disparadamente. Quarto livro, em Sweet Tokyo, Giovanna Madalosso começa o livro aqui com Maju, que roubou uma criança da família, Então a Maju trabalha para uma família, a babá, dessa família, da Fernanda e do Kaká, e a Maju resolve roubar a menina porque ela se sente quase que mãe da menina, que é a mãe, a Fernanda, a mãe de fato biológica, tá envolvida nos problemas dela, tá trabalhando, é uma pessoa de sucesso no trabalho, mas que foca sua energia nisso, foca sua energia em outros relacionamentos, em outras coisas, não tá colocando energia, nessa família de fato, nessa criança. E o Kaká também, aquele pai e tal, não sei o que, mas tá meio ali. Fato é que Maju fala, bom, essa menina é mais minha do que deles, e ela resolve fugir com essa menina. E aí esse é um livro também que absolutamente me identifico com Maju, não no sentido do que eu faria o que ela fez, mas no sentido de que ela tem ali um punhado de coisas, um punhado de razões, e não que justifique nada, mas ela tem uma trajetória pra chegar nisso, Então, apesar de achar que ela deveria ser uma ótima babá, ela faz uma coisa completamente errada. Mas essas duas coisas coexistem no mesmo livro, e é por isso que eu digo da complexidade dessa personagem. E por fim, Os Tais Caquinhos, da Ana Tércia Pontes. Esse é um livro que ele é escrito em forma de diário e a gente acompanha aqui a vida de duas adolescentes, mas pra mim, o personagem complexo desse livro aqui é o pai, que é o Lúcio. Então o que acontece? Esse pai, ele é um acumulador e essas meninas vivem sem a mãe, Então o núcleo desse livro são basicamente as duas adolescentes e o pai, e elas vivem no meio do lixo, no meio das baratas, Elas não têm uma alimentação adequada, o pai não é que ele negligencia num sentido de não quer dar, Mas ele esquece de comprar comida, esquece de alimentar as meninas, vive tudo sujo. Então ele é esse pai que ao mesmo tempo não cuida delas nesse sentido, mas que por outro lado, ele tem os seus lugares de cuidado, assim, Então, não vou dar muito spoiler do livro, mas quando um evento acontece na vida de uma dessas adolescentes, ele vai lá e ele de alguma forma acolhe essa menina. Então ele tem esses acolhimentos, Tem esse evento maior, assim, desse acolhimento, mas ele tem esses acolhimentos ao longo do livro que mostram que não é uma questão de uma negligência, de um não amor a essas filhas, Ele tem as questões, dele, possivelmente patológicas, que influenciam nessa relação. De alguma forma, ele dá o que ele consegue, mas ele não consegue dar tudo, e eu acho que também é um personagem bastante complexo, assim, nesse sentido, e que eu gosto muito. Bom, gente, um pouquinho desses livros, mas vocês encontram um pouco mais sobre eles aqui em outras resenhas, vou deixar aqui pra vocês também no canal. Espero que vocês tenham gostado, me contem de livros e personagens que vocês acham polêmicos também, tá bom? Um super beijo, não esquece, se você ainda não se inscreveu, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, deixa seu like, seu comentário, ajuda o canal a crescer. Até o próximo vídeo!